Morre de medo. Espírita? É, bem, sou espírita. Mas não é porque você tá falando que conhece a Dona Oi, Marisa. Débora. Oi, dona Débora. Boa noite. Oi, Débora. Tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? A saudade já tá, hein? Olha só, não te vejo desde sexta-feira. Tô esperando aqui, viu? Viu? Eu mando a notícia. Tá. Aí vocês vão ter que aparecer lá em Mogi, hein? Nós vamos com o maior prazer. Ok. Vocês chegaram bem de viagem? Chegando. Essas paradas são boas, né? A gente para um pouquinho. Para no Pinhal, depois a gente parou na venda do Chico, porque tava uma fila de carro tão grande. Eu falei, não vou parar na venda aqui dessa vez, não. Aí tinha uma fila muito grande, eu falei, vou parar. Fugir da fila. Deu certo. Ah, Tá bom. Vamos começar o nosso estudo? Precisamos fazer oração. Vamos orar. Vamos lá, Guilherme. Você que está em Alfenas, faz a oração para a gente. Fecha seu microfone, filho. Tá sim. Vamos todo mundo fechar o olho, relaxar um pouco, buscar mentalizar Jesus, nosso Pai. Pedimos licença e a tua bênção para começarmos mais um estudo. Que neste momento nós possamos limpar o nosso corpo, a nossa alma, deixar de lado os pesos, as energias mais densas que vamos acumulando no dia a dia, que muitas vezes nós mesmos emitimos, acumulamos. Que possamos vibrar em melhor frequência, a fim de ajudarmos a nós mesmos, possamos ajudar no trabalho que é feito pelos espíritos, ao invés de atrapalhá-los, e receber também as suas bênçãos. Pai, nos ajuda a sermos bons, possamos trabalhar as nossas qualidades, independente dos defeitos, mas não nos deixe negligenciarmos os pontos que devemos mais dar atenção, que possamos a cada dia percebermos mais sobre nós mesmos e que tenhamos coragem para agirmos onde é necessário. Pedimos que abençoe a todos os lares e a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que necessitam de ajuda. Muito obrigado, meu Pai. Que assim seja. graças a Deus. Assim seja, Senhor. Faz favor, tem? Oi? Se vocês quiserem também, peguem mais. Tá desligado, né? Oi. Eu fui pedir para Manuel pegar para mim um suco de manga. Não é Coca Zero, tá? Nossa, você tá bem? Tá bom, tá bom? Ainda tá gravando para posteridade esse negócio. Olha só. Nós vamos começar o capítulo 5. O capítulo 5 de
do Lucas, né? Da narração do Lucas. Esse capítulo vai falar aqui de um tanto de coisa, de cura, de médico e até de muita coisa da espiritualidade. Então, Pedro, o pescador, é chamado para pescar homens. Jesus cura um leproso. Ele perdoa pecados e cura um paralítico. Mateus é chamado. Os enfermos precisam de um médico. O vinho novo precisa ser colocado em odres novos. Qualquer hora que vocês quiserem, é só parar, tá? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A multidão procurava para ouvir a palavra de Deus. Isso aqui tem um significado grande. O Cristo veio trazer a palavra de Deus. O significado grande é: o Cristo veio, em nome de Deus, trazer a palavra de Deus, aquilo que Deus quer que a gente faça para crescermos espiritualmente. O caminho para que a gente direcione as nossas ações para sermos felizes. Deus quer que a gente seja feliz. A questão é que, em um momento da nossa evolução espiritual, é um momento em que a gente é infantil ainda, bem infantil. Nós recém saímos de um estado de alto primitivismo, desenvolvemos a inteligência, mas desenvolvemos pouco a moral. Obrigado, filho. E aí, nesse tempo em que nós saímos de um egoísmo necessário para a sobrevivência, o Cristo vem no momento certo em deixar para a gente um direcionamento em relação a como proceder. O egoísmo serviu, ele não serve mais. Ele foi necessário, nós não podemos desvirtuá-lo. Por que era necessário o egoísmo, né? Ele era necessário para a sobrevivência. Sem o egoísmo, a gente não sobreviveria direito num ambiente inóspito, em que é necessário comer primeiro, buscar alimentação pensando em nós e na família. Então, o egoísmo começa num processo individual de sobrevivência. Em algumas culturas, o homem da casa, aquele que levava a comida, precisava comer primeiro, porque ele era aquele responsável por trazer o alimento para casa. Então, era preciso que ele fosse mantido forte e saudável. Então, a comida era primeiro para ele. Com o passar do tempo, nas casas, com a civilização, o alimento era dado primeiro para as crianças e se sobrassem para os pais. O que já é uma luta natural ou uma atitude anti-egoísta, por exemplo. Hoje é natural você ver um pai, uma mãe, deixando de comer bem para alimentar os filhos. Isso, na minha época, de mais novo, alguns devem lembrar, na minha época de mais novo, existia a questão da riqueza. Era quantas vezes que se tinha carne na mesa durante a semana. Então, tinha pessoas de classe média, não é baixa, mas média baixa, e que só havia comida, carne na refeição no sábado e no domingo, no outro só no domingo. Outros diziam, lá em casa se come carne apenas uma vez por semana. Então, o egoísmo foi sendo superado de uma maneira geral por um egoísmo de grupo. Ou seja, eu sou caridoso para minha família. A prioridade são meus filhos e minha família.
E não chegou ao ponto ainda, de uma maneira geral, de que a caridade fosse a fraternidade universal, em que todos os homens são irmãos. Então, de um egoísmo necessário à sobrevivência, nós recebemos com Jesus uma mudança de organização de ideias em que a caridade, o amor ao próximo, passa a ser uma necessidade de evolução espiritual. Então, vem o amor ao próximo. Ora, de acordo com o ensinamento de Moisés, se a gente perceber, é um egoísmo de grupo, só que é um egoísmo não familiar, é o egoísmo do povo de Israel. O egoísmo do povo de Israel se refere a uma casta toda dos filhos de Abraão. Até a época do Cristo, até hoje, né? Eles consideram isso. O Cristo vem dizer, deixa claro, primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois aos gentios. A interpretação de Paulo, numa carta que ele escreve aos Hebreus, na carta aos Hebreus, né, ele faz a interpretação de que a descendência de Abraão é todo mundo, é a terra inteira. Então a multidão, naquela época, queria ouvir a palavra de Deus, a multidão que o apertava. Não é toda a multidão que quer ouvir a palavra de Deus. Não funciona sempre assim. Por quê? Porque aqueles que não ouvem de forma alguma. Falar de Deus incomoda para muita gente. Se começa a falar de Deus, algumas pessoas saem de perto. Muitas vezes carregadas por seus obsessores, que não querem também ouvir a palavra de Deus. Algumas pessoas, num processo de obsessão forte, falar de Deus incomoda muito. Outras vezes ela aceita que se fale de Deus. Mas quando fala de alguma coisa que a atinge diretamente no seu comportamento, o que de certa forma é bom, porque significa que a pessoa está atenta a algo que ela sabe que não faz, está errando, ela fica incomodada e os obsessores já querem que ela saia de perto. Então, nós temos situações de crescimento espiritual em que ouvir a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, é buscar consolação. Não é toda a multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos disso. Então, por exemplo, pouca gente tem responsabilidade em ouvir a palavra de Deus. A gente tem citado isso várias vezes dentro do nosso movimento espírita. A gente coloca os vícios do passado novamente aqui, em que a gente quer falar com Deus como se fosse uma missa uma vez por semana, no máximo até, em que a gente recebe uma hóstia e já sai com a consciência tranquila. E se esquece que o trabalho de renovação é no dia a dia. Participar de um estudo ou de um trabalho no centro espírita, se isso não tem a ver com as nossas mudanças de hábito, nós estacionamos. Utilizar estudos espíritas para os espíritas, utilizar as missas para os católicos, as reuniões para os evangélicos, apenas para satisfação das suas necessidades de estar bem com Deus de uma maneira muito infantil, acaba deixando o indivíduo muito estacionado. A consciência, evidentemente, cobra. Mas tem uma coisa que nós desenvolvemos ao longo do tempo, foi mascarar a nossa consciência. Então, por exemplo, a multidão que procurava Jesus queria ouvir a palavra de Deus, sabendo que Jesus trazia a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Estava onde a família de Pedro pescava, né? Obtinha o alimento.
e viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, terminando o trabalho. Nós sabemos que o Cristo trabalhou com os pescadores, né? Pedro era pescador. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, que batizado seria Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Isso aconteceu mais de uma vez, isso aqui é apenas um dos casos. Então, Lucas estava sumarizando. Lá na narração de João, no Evangelho de João, ele fala: essas são algumas das coisas que Jesus fez e que ele contou, o João fala. Porque nem todos os livros do mundo caberia todas as coisas que o Cristo fez. Então, sumarizando, ele ensinava. Nós sabemos que esses ensinamentos, mais de uma vez, ele repetiu as palavras do Sermão da Montanha, ele repetiu as parábolas, ele falava ao povo, né? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eles já tinham terminado a tarefa, já tinha acabado a época do dia, né? O momento do dia de fazer a pescaria. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, era noite, não dia, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Ora, o Cristo, com o poder dele, de espírito superior, ou ele sabia que tinha peixe diretamente do poder mental dele, ou espíritos bons avisaram, falaram: olha, vai ter peixe ali. Isso mostra que, não obstante não ser vamos dizer, uma preferência do mundo espiritual, dos bons espíritos, nos dar valores materiais excessivos, os bons espíritos se preocupam com a nossa sustentação material. Nós temos, no caso, mais de um caso, né? Nos livros do André Luiz, momentos em que é conversado que determinados irmãos precisavam ter uma certa tranquilidade para sobreviver, para continuarem a tarefa espiritual, pois que se eles tivessem que lutar pela sobrevivência com grande dificuldade e ainda ter que trabalhar, manter a mente voltada para a mediunidade, seria muito difícil. E ele não cumpriria aquilo que ele veio cumprir. Ou seja, que não foi passar necessidade, mas ter o trabalho mediúnico direcionado para o bem. E rompia-se-lhes a rede. Né? Ou seja, era bastante que eles estavam pegando. Isso mostra que os bons espíritos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Deus, eles se preocupam com a nossa segurança material quando o trabalho é espiritual. Veja que isso é diferente. Se alguém entender o que é dar dinheiro para ter o excesso, não é o caso. Eu tenho aprendido no contato dos semelhantes que a noção de pobreza e de ter necessidades materiais, ela varia muito de pessoa para pessoa. Eu percebi que algumas pessoas reclamam de pobreza porque elas não têm dinheiro para comprar tudo o que elas querem na hora que elas querem. Outros reclamam de pobreza, mesmo tendo todas as refeições do dia, de maneira até farta, os seus desejos não lhes são garantidos, em termos pecuniários. Já, de fato, existe alguns que dizem que têm problemas financeiros, mas não são capazes de mover-se e nem de superar o seu próprio egoísmo em busca de algo que possa lhes melhorar a vida.
Porque parece que a condição da pobreza é, de certa forma, cômoda no que se diz pobre. Então, aqui o plano espiritual nos dá é o que nós necessitamos. Eu sou testemunha disso. Na minha própria vida, eu falo que Deus era o meu contador. Quando eu era estudante, eu tinha bolsa de pesquisa e sobrevivia com ela. Eu falava que o Cristo era um contador. A bolsa, ela não era como hoje, que é pago quase que corretamente no segundo dia útil ou no quinto dia útil, não me lembro. Mas a bolsa chegava a atrasar 20 e tantos dias. Algumas vezes eu recebia uma bolsa, 3 dias recebi a outra porque foi atrasado mais de um mês, né? E Deus era o contador nosso, porque parece que o dinheiro acabava num dia e no outro dia você não tinha perspectiva mesmo de saber o que ia acontecer. Alguma coisa acontecia que você conseguia alimentação, conseguia o dinheiro e conseguia sobreviver. Então, os bons espíritos não deixam as pessoas passarem necessidade. Quando você trabalha, você faz a sua parte de forma honesta. Não deixa mesmo. Se você nunca deixou de dar um prato de comida para quem precisa, ao longo das suas encarnações, você nunca vai ficar passando fome. Eles não deixam. O que não vai acontecer é você ter o excesso para poder satisfazer seus mimos. Aqueles que assim o fazem não entendem de forma alguma a vontade de Deus. O Chico, pobrezinho, eu falo que viver o que o Chico viveu, olha, por mais que eu sonhe chegar às condições espirituais dele, um dia todos nós chegaremos, mas o mais rápido possível, não tem condições, eu não tenho condições psicológicas de passar pelo que ele passou. O Chico devia 2 a 3 vezes por mês o salário que ele ganhava e continuava fazendo o trabalho espiritual dele. Em paz. Aí aparecia algum amigo de São Paulo, uma outra pessoa rica, chegava com amor, ia lá e pagava as contas do Chico. Mas isso depois que ele passava 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ou seja, Deus mandava prover aquilo que ele usava em favor de semelhante. Tem um caso que o Chico quase foi espancado lá em Pedro Leopoldo. Tinha um pessoal que morava debaixo da ponte. E o Chico pegava o dinheiro dele, comprava pão e dava para esse pessoal. Algumas vezes era pão com manteiga, outras vezes tinha outro recheio. E o Chico estava sem dinheiro. E ele falou, meu Deus, eu vou chegar para ajudar essas pessoas lá debaixo da ponte, não tem um pão para dar. É claro que alguém pode pensar, mas estava levando Jesus. E o Chico fala, foi levar Jesus. E querer deixar o pessoal de barriga vazia é falta de caridade. Eu, infelizmente, já vi pessoas fazerem isso, quase que obrigarem os outros a aguentarem um sermão para depois dar comida. Isso, criança passando fome ou tendo necessidade de comer no sábado à tarde, as pobres eram obrigadas a esperar o momento da preleção evangélica. Eu não posso nem julgar isso direito, não, mas aí não seria meio que forçar um pouco, né? Sei lá. Mas é uma situação complexa essa, porque a gente não sabe o que aconteceu, o que acontece, né? Durante a semana. Você vai levar ajuda só no sábado. E nós chegamos ao absurdo das pessoas fotografarem, colocarem na internet como se fosse um troféu, né? De estamos ajudando, sem saber o que realmente passa na vida daquelas pessoas durante a semana. São situações que a gente não pensa, já é o início de ajudar, de fazer a caridade, mas o Cristo não ensinou apenas a fazer a caridade, ensinou a como fazer a caridade. Mas voltando à história do Chico, o Chico foi lá falar e estava sem pão. E o pessoal ficou revoltado. Falou, como ele vem falar sem pão? Nós estamos passando fome.
Muitos podem achar que absurdo eles exigirem isso do Chico. O Chico exigia de si mesmo. Mas aqui a pessoa não sabe, como eu falei, o que aconteceu a semana toda, se eles passaram fome a semana toda. E eles criaram aquela expectativa e o Chico não tinha dinheiro. E ninguém se dispôs a ajudar, porque tinha as outras pessoas que ajudavam, que mandavam o pão, que davam o recheio e assim por diante. Nessa situação, que eles já estavam querendo bater no Chico, chega um caminhão em Pedro Leopoldo, lá na entrada da cidade, e fala assim: eu queria ver um velhinho parado, eu queria saber se conhece onde fica a casa do Chico Xavier, porque me mandaram entregar esse caminhão de suprimentos. Uma pessoa que tinha ido visitar o Chico no centro espírita, era dono do supermercado, me parece, e prometeu que ia mandar mantimento para o Chico. E chega esse caminhão, o motorista pergunta, o velhinho fala: olha, debaixo da ponte, explicou onde era. Aí por que o pessoal queria brigar com o Chico? Chega o caminhão com mantimento. Vocês imaginam a alegria do Chico, né? Até por não ter apanhado. E do resto do pessoal que estava recebendo aquela ajuda. E conversando com o motorista, a descrição do velhinho era Bezerra de Menezes. Um velhinho de barba branca, de olhos claros, brilhantes. Então veja que quando é para receber aquilo que nós merecemos, Deus manda. Não importa como, a gente nem consegue saber, mas os espíritos do bem trabalham quando nós fazemos por merecer. Então esses pescadores, mesmo tendo trabalhado, não conseguiram pegar os peixes. Mas o Cristo sabia onde estava e mostrou que o céu ajuda quando você se ajuda. E temos vários outros casos desse tipo, né, de situações desse tipo, em que, em situação de quase desespero de algumas pessoas não tendo o que comer, o alimento chega de alguma forma. Algumas vezes, mesmo que isso não seja merecimento nenhum nosso, acontece casos, por exemplo, que nós passamos lá em Goiânia uma vez entregando sopa. Eu gosto de contar esse caso, porque a gente entregou a sopa assim, daquelas debaixo de marquise de loja, né? A gente entregou a sopa no que a gente foi pegar o caldeirão. O mendigo falou para o outro: eu te falei que Deus existia? O outro falou: o que isso tem a ver? Tu lembra que a gente conversou mais cedo? Em que você falou que Deus não existia por causa da nossa situação, e eu falei que ele existia, que a gente tinha que ter fé? Ele falou: lembro. Eu falei: pois é. Eu falei: Senhor, se o Senhor realmente existe, não me deixa dormir sem comer hoje. Isso era 11 horas da noite, a gente entregou a sopa lá. É claro que as pessoas que estavam conosco hoje, a gente não conseguiu reter as lágrimas, não é mesmo? Diante de uma situação dessa, que a gente não fez nada. Mas o mendigo, no desespero o outro mendigo veementemente falando da não existência de Deus, ele então faz uma oração íntima e fala: Senhor, se tu existes, né, não me deixa dormir sem o alimento. É claro que pode ser uma barganha, mas Deus ama seus filhos todos. A gente que não sabe ser amado, porque a gente nem sempre quer o necessário, a gente quer mais, a gente quer a satisfação dos nossos desejos. Não foi isso que aconteceu. Eles eram pescadores, trabalhadores, trabalharam o dia inteiro, não conseguiram. Mesmo assim, ouviram a preleção do Cristo. E aí, por algum motivo de merecimento, obviamente, o Cristo falou: vamos então pegar o peixe que vocês não pescaram. Isso é uma demonstração nesse exemplo aqui de que o trabalhador de Deus sempre vai ter o necessário. Isso também é uma maneira de exemplificar o que o Cristo fala mais tarde. Quando ele manda os seus apóstolos e discípulos pregarem nas aldeias, ele fala para não levar nada com eles.
porque Deus haveria de prover. E nesse caso, é a própria demonstração de que Deus provê. A situação nossa é bastante complexa. Quando o egoísmo, nesse momento, supera as necessidades dos outros que estão à nossa volta. Se isso acontece, não tem como a obsessão não continuar. Por Por quê? quê? Porque o obsessor é aquele indivíduo para o qual a gente fez mal no no passado. passado. E E ele sabe que nós não somos bons. Não obstante toda essa máscara que a Terra nos fornece como encarnados. E E se eu tenho condições de ajudar e não ajudo por egoísmo, então a situação fica bastante complexa em em relação relação a a isso. isso. Porque Porque eles eles vendo vendo que nós estamos sendo egoístas e maldosos, e a gente precisando aprender a ser caridoso, Deus permite que a obsessão fique mais instalada. Aí nós começamos a sofrer as consequências desse egoísmo, do orgulho, da vaidade, em que em que a gente, tendo condições de ser melhores, nós não somos, né? Eu dei o exemplo do Chico, que o Chico falava assim: do supérfluo das mesas dos ricos daria para se alimentar muitos pobres. E E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram. E foram. E E encheram encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, de tanto peixe que tinha. Aqui, nós poderíamos fazer vários outros comentários. Por exemplo, fazer mais um, que a que a gente vê no livro Mensageiros. Os Mensageiros. Qual que é o outro depois dos Mensageiros? Missionários da Luz. Missionários da Luz. Nos Missionários da Luz, nós vemos quando o André Luiz, né, vai com o mentor dele fazer uma oração no campo. Não sei se vocês lembram. Agora já não sei se eu acho que na verdade é uns mensageiros mesmo. Quando ele está lá no campo orando, os animais se aproximam. O André Luiz conta isso. E quando se faz oração, quando se fala em Deus, os animais se aproximam. Quando o espírito superior se mantém em estado de emissão de luz divina, os animais se aproximam. Nós já vimos isso acontecer num sítio em que nós fomos fazer o Evangelho. O alpendre da casa tinha logo depois dele uma cerca, tinha umas vaquinhas lá, pastando a uns 20 metros. A gente começou a orar, depois da oração estavam todas as vaquinhas ali do lado da cerca, coisa que não era normal, segundo nos disse o dono, enquanto a gente fazia o Evangelho, e alguns passarinhos assentados nas árvores próximas sem cantar. Idêntico ao que foi falado lá no exemplo da oração que eles fizeram no campo, no livro que o André Luiz ditou para o Chico. Então, nesse caso, o que pode ter acontecido é que também o Cristo falando de Deus, de forma natural, por leis que nós desconhecemos, os animais se aproximaram e o cardume também se aproximou. E Simão Pedro, vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Veja que situação. Isso foi uma espécie de milagre. Você imagina o pescador trabalhando, se dedicando e não pegando peixe. E ele pegou peixe ali, talvez para ficar uma semana sem a necessidade de sair para a pescaria. Talvez um tempo em que Jesus já sabia que Pedro teria que trabalhar para Deus e não para si mesmo, nem para a família. Está provendo para a família o necessário. Não sabemos disso. Mas é uma possibilidade. E ao mesmo tempo que Pedro percebe a grandeza de Jesus, fala: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Inicia aí um processo muito importante, que é o do arrependimento. Pedro era um trabalhador, ele seguia as leis mosaicas, a família dele seguia as leis mosaicas, ele era um homem de bem.
dentro do farisaísmo. Entendam bem isso. Ele Ele era um homem de bem dentro do farisaísmo, dentro das leis mosaicas. Como que um homem de bem dentro das leis mosaicas se entende como um pecador que se ajoelha diante de Jesus? Essa questão do arrependimento, ela é fundamental em relação ao entendimento dos processos evolutivos. Eu vou parar um pouquinho, porque isso merece um tratamento especial, vamos dizer assim. Eu vou sair aqui da tela cheia do computador e vou abrir aqui um tablet onde eu posso escrever nele, tá? Vamos ver se não gera problemas de barulho, mas vamos tentar. Bem, já está gerando. Como é que tá aí? Tá meio complicado para vocês, não? Não, tá ouvindo? Não é apresentar. Tô falando se está vendo algum barulho ruim aí de ouvir. Por enquanto não. Então vamos criar uma nota aqui. Isso que nós vamos falar hoje vem de muitos estudos, dos vários livros, e a gente passa isso agora com a intenção de realmente gerar aprendizado. Lembra que nós já fizemos aquela situação desse aqui ser um ser, e esse ser emite e recebe luz. Eu vou fazer esse ser aqui amarelinho. Nem bom nem mal. E o estado vibratório de emissão de luz aqui, ó, característico da personalidade do perispírito. Esse indivíduo aqui, parecendo mais uma batata com palito em volta, mas tá bom. Esse indivíduo aqui se tornou arrependido, mas ele só se torna arrependido depois que ele acha que ele está errado. Ou ele só se arrepende que, mesmo vendo que está errado, o orgulho e a vaidade falam mais alto, aí ele não quer se arrepender de jeito nenhum. Ele quer se manter perante os homens com um determinado orgulho de não se arrepender. Se ele se arrepender. Então, arrepender é o primeiro passo do crescimento espiritual. Então, eu desencarno, como o caso do André Luiz, vou lá para o umbral. Vocês acham que o André Luiz não estava meditando sobre o fato dele estar desencarnado, sendo perseguido? Será que ele estava arrependido? Sim, com certeza ele já via que ele tinha feito coisa errada. Mas adiantou ele se arrepender? Imediatamente ele já foi ajudado? Não. Depois de arrependido, ele teve que domar o seu orgulho. Não é que a pessoa arrependida não é orgulhosa. Ela está deixando de ser orgulhosa naquilo em que ela errou. Ela inicia o processo de domar o seu orgulho. No que ela doma o seu orgulho, ela se torna humilde o suficiente. Não é que ela se tornou humilde, eu disse humilde o suficiente. Ela adquire um pouco de humildade suficiente para ela orar. E aí depois que ela ora, mas essa oração ela é profunda, ela é íntima. No livro O Dedos da Vida Eterna, o André Luiz fala que a oração é o maior poder que Deus deu à criatura. É a oração com fé. É onde você realmente se humilha diante de Deus. Orando com fé, termina o primeiro item do início da melhora do indivíduo. É o reconhecimento de quem ele é perante Deus. Esse é o primeiro passo.
Daí, a a pessoa pessoa arrependeu, arrependeu, o espírito arrependeu. Vocês Vocês acham acham que ele que já ele vai já vai direto para o direto para o céu? céu? Que Que ele ele já já ficou ficou bom, bom, ele ele fez fez os os outros outros sofrerem, sofrerem, ele foi ele foi egoísta e egoísta e nem nem percebeu percebeu que que ele ele podia podia ajudar ajudar os os outros, outros, pensou pensou só só em em si. si. Aí ele Aí vai ele vai direto. direto. Já para os Já para bons os bons espíritos, igual espíritos, igual aconteceu aconteceu com com o o André André Luiz, Luiz, no no local local onde onde os os bons bons espíritos espíritos vivem vivem, lá lá no no nosso nosso lar, lar, e e acabou? acabou? Não. Não. É É que que o o estado estado vibratório vibratório passou passou a a ser o ser o maior maior possível possível dentro do que dentro ele do que é. ele é. Ele Ele passou a passou a vibrar vibrar melhor melhor num num lugar onde lugar onde todo todo mundo mundo vibra vibra melhor. melhor. Então, eu vou Então, voltar vou aqui para a voltar aqui para a batatinha. batatinha. Essa Essa batatinha aqui, ó, batatinha aqui, ó, nós nós temos o temos o processo de processo de vibração. vibração. Eu vou representar como se fossem as ondas aqui. Então, Então, as as ondas ondas da da nossa nossa vibração vibração aqui estão aqui indo indo e e voltando, voltando, indo e voltando. Aí, quando a Aí, gente quando a gente resolve resolve melhorar, melhorar, a gente a gente mantém esse mantém nível esse só aqui nível em só aqui em cima. cima. Porque todo Porque mundo que todo mundo está que ali está onde eu ali onde estou eu estou também vibra também nesse vibra mesmo nesse nível. mesmo nível. No No entanto, entanto, essa parte essa de parte de baixo aqui, baixo ó, aqui, ó, vou vou colocar como colocar como vermelho, vermelho, ela ainda eu existe, não porque eu não superei superei os meus os erros, meus erros, eu eu apenas me arrependi arrependi deles. E deles. aí E eu aí eu somente estou somente estou isento isento delas, delas, desculpa, desculpa, pelo pelo fato fato de eu de eu estar perto estar de perto bons de bons espíritos e de espíritos e Deus de ter me Deus ter me dado dado algo André que o André Luiz Luiz chamou lá chamou lá de de acréscimo de acréscimo de misericórdia. misericórdia. Então eu vou Então eu vou vibrar vibrar melhor. melhor. Eu Eu começo a começo a vibrar vibrar melhor. melhor. Vibrar que eu Vibrar que eu falo é falo é pensamentos pensamentos voltados para voltados para Deus. Deus. Escrevi isso. Escrever isso aqui. Vibrar melhor. Vibrar O que melhor. O que significa vibrar vibrar melhor? melhor? Bons Bons pensamentos o pensamentos tempo o todo. tempo todo. O tempo O todo eu tempo não todo eu não diria, diria, mas mas bons bons pensamentos pensamentos o o tempo tempo todo. todo. Nós Nós vamos vamos ver ver no no livro livro da Vida Obreiros da Vida Eterna Eterna que o André que o André Luiz lá Luiz, lá junto junto com o com o pessoal que está que lá está no lá no abismo, abismo, eles são eles são atacados atacados e xingados pelos espíritos espíritos inferiores. O André inferiores. O Luiz André queria Luiz sair queria no sair no braço. braço. Aí ele é Aí ele é chamado a chamado a atenção atenção pelo pelo assistente assistente Jerônimo. Fala, Jerônimo. André Fala, André Luiz, Luiz, não entra não nisso, entra a gente nisso, a tem que gente tem que perdoar, perdoar, tem que não amar, não podemos usar podemos as usar as mesmas mesmas armas e os armas e os métodos dele. métodos Não é dele. bem Não é assim, bem mas assim, mas estou tô resumindo. resumindo. Esses Esses bons bons pensamentos pensamentos vai gerar uma reflexão sobre a sobre a vida vida dele. dele. Lembra que ele está Arrependido. arrependido. Vou colocar Vou colocar reflexão, reflexão, não, vou colocar reflexões, né? Tirou Nessas. um eco, Thales. Aí parou. Obrigado. Obrigado. Foi só você entrar que ajudou, que eu acho que foi isso mesmo. Essas reflexões do arrependimento exige um um ressarcimento. ressarcimento. Eu Eu falo, falo, olha, eu preciso voltar lá, ó, eu muito muito egoísta na minha família, eu preciso voltar com a minha família. E nesse retorno para minha família, eu eu preciso deles, né? Como é que eu vou pagar para eles o que eu fiz de mal, sendo que eles não estão lá? Aí começa então um trabalho espiritual árduo. E você vai ter que trazer para o nível de arrependimento todas aquelas pessoas para um determinado nível aceitável, em que o somatório do merecimento do trabalho de todo mundo permita pagar onde se deve pagar, que se faz o que se paga. O indivíduo vai reencarnar. Então, vamos colocar aqui a reencarnação. Veja só, ele não pagou ainda. Ele continua sendo o indivíduo desse gráficozinho aqui, ó. Amarelinho, tá vendo? Só que ele está aqui, ó. Por bondade de Deus, ele está com os pensamentos aqui no trabalho de redenção. É o acréscimo de misericórdia. Vou escrever aqui, ó. Acréscimo de bondade. Deus nos dá uma possibilidade de crédito. E a gente muitas vezes, talvez a maioria de nós, está no processo de acréscimo de misericórdia, a gente não sabe.
para começar a pagar as coisas que nós não pagamos. Nós só nos arrependemos. Aí, o que acontece? A gente A gente reencarna. reencarna. Aí vem o terceiro passo. Vou Vou pagar. pagar. Tem que Tem resgatar. que resgatar. Se eu não resgatar, eu volto eu volto para lá, amarelo, mas voltado voltado para para o lado de baixo ali em cima. Então, Então, o que é o que é o terceiro passo desse desse resgate? resgate? Eu Eu melhoro se eu aproveitar as oportunidades da da família que eu estou, foi me foi me dado dado condições idênticas ao do passado. Eu Eu tenho condições de ajudar a minha família ou ajudar alguém. Foi Foi me dado condições para isso, mas eu só penso em mim. Então, se eu Então, se eu aproveitar a oportunidade, é o refazer até acertar. Então, Eu posso não acertar 100%, mas eu acertei no máximo que eu consegui com o com o meu esforço. Nesse refazer, aqui, eu só vou conseguir de fato refazer de maneira correta se eu se eu dirigir a a boa vontade para tudo que eu fizer. E o E o cume disso disso tudo aqui, ó, olha só, Deus nos permite refazer com com boa vontade o que o que nós erramos para treinarmos a sua lei, que é a caridade. Ou Ou seja, eu eu vou fazer com amor. Fazer por fazer também acaba não adiantando muito. Nesse caso, se der tudo certo, eu vou para o quarto passo. Qual que é o quarto passo? Pago. Paguei. Não sei Não sei porque eu apertei aqui lá, gente, apertei errado. Estou voltando aqui. Esse quarto passo, que a gente que a gente está aqui, ó, do eu pago. Aqui. A gente A falou, gente falou, não, então já paguei. Não, a gente está pagando lá no nível, lá embaixo. Aí nós vamos poder entender uma frase do Bezerra de Menezes que fala assim, vou escrever aqui bem devagarinho para a gente ir observando. Trabalhamos tudo que nós estamos fazendo lá em cima para merecer. Então, esse trabalho nosso, no momento que eu resgato, aquele acréscimo de misericórdia aumenta. Deus falou, agora você já está merecendo. Merecendo, olha só. A frase que pouca gente entende do Bezerra de Menezes, né? Merecendo. Trabalhar. Nós trabalhamos para merecer, merecendo trabalhar cada vez mais. Então, meu Deus, qual o significado disso? Significa que no momento que eu chego nesse ponto aqui, ó, eu consegui pagar, eu volto aqui, então aquele gráfico de vibração ali, ele muda. Eu pego todo o meu processo vibratório e jogo lá para cima, mais perto do soberano, mais próximo de Deus. E aí vai ser natural que o meu estado vibratório já fique acima daquele que eu mantinha no plano espiritual. Uma maravilha. Mesmo assim, ainda estou aqui embaixo. E toda aquela parte de baixo aqui, ó, eu superei. Significa que eu me tornei uma pessoa melhor. Essa parte aqui, ó, eu venci. Mas por que tem essa parte de baixo? Porque nós somos ainda indivíduos em evolução, né? Nós vamos continuar evoluindo. Aí nós vamos trabalhar para resgatar coisas que são tão graves que nós não temos condições de lembrar nem desencarnado. Nós vamos resgatar
dívidas extensas em que Deus não permitiu que a gente resgatasse, porque a gente não dá conta. Nós vamos resgatar dívidas complexas que a gente ainda não tem condição de fazer. Veja que diante disso que eu estou passando, quem de nós tem condições de dizer que já é um espírito evoluído, que está na Terra em missão, que vai auxiliar todo mundo, e se sentir melhor que os outros, especial? Não tem menor condição. Quem leva? Alguém abre o microfone e fala alguma coisa para Eco, eco, eco. muito obrigado. Tá vendo, Guilherme? O problema acho que é você. Aí olha só que situação importante aqui. Que vocês entenderem bem, o que nós temos aqui são processos constantes em que o trabalho com boa vontade é, na verdade, um modo de agradecer a Deus, resgatar aquilo que nós fizemos de errado. Então nós trabalhamos, se é que estamos trabalhando, então essa mensagem do bezerro diz de aqueles que trabalham para merecer, merecendo trabalhar cada vez mais. Mas depois que eu paguei tudo, eu ainda vou trabalhar, aí você vai trabalhar por amor, né? Você vai entender, por gratidão, a gente trabalha pela eternidade, que nosso Pai que nos fez. Entendamos isso. Nós vivemos a vida de crianças espirituais irresponsáveis, não agradecendo a Deus as oportunidades que a gente tem e tendo a vida de egoísta. No entanto, pouco que a gente faz, o amor de Deus é tão grande, e nós temos isso nessa passagem aqui de Lucas, que até as coisas materiais nos são dadas, como, por exemplo, aqueles homens de boa vontade cheios de defeito, recebendo a bênção do peixe. Então, veja a gravidade da situação que a gente vive, a gente não percebe. Nós achamos que somos especiais. Nós achamos que somos melhores que os outros. Nós achamos que tudo aquilo que nos acontece não é mais que obrigação de Deus nos dar, enquanto na verdade é amor dele por acréscimo de misericórdia. Situação que nós temos dificuldades de entender devido à nossa imaturidade espiritual. Nós temos chances imensas de redenção, chances de melhora aqui diante das dificuldades, porque o trabalho é essencial. Nós trabalhamos, não podemos deixar de trabalhar. Como nós temos dito, o que na Terra, mesmo que seja uma tarefa que parece a mais bela de todas, nós não temos obrigação maior senão aquela com quem nos criou, o nosso Criador. Então, no livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, ele fala lá que assim, nós não somos missionários, e ele é considerado naquele livro um grande instrutor de alta hierarquia espiritual. Nós não somos missionários, nós somos trabalhadores do bem que reconhecem seus erros. É a situação da Terra de quem opta por trabalhar para se melhorar. Por maior que seja o meu problema de saúde física ou mental, paciência diante da dor e entendimento de que tudo que nos acontece é porque nós fizemos por merecer, sendo isso a causa anterior ou atual das aflições, aí nós temos uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores e atuais das aflições, em que o Kardec explica bem isso. As causas atuais é aquilo que nós fizemos reencarnando aqui e ainda cometendo os mesmos erros. E a expiação, normalmente, é algo que nós fizemos no passado e não temos como superar nessa encarnação, que seria um defeito físico, um defeito ou uma circunstância em que nós não conseguimos fugir, por exemplo. A escravidão, ela era uma expiação, porque o indivíduo não conseguia sair daquilo. Na tentativa de fugir, ele até perdia a vida.
E E não era um defeito físico, era uma situação que ele era obrigado a viver. Uma pessoa odeia os pais e é obrigado a ser filho deles. Então, o que vai acontecer? Expiação. Não tem como fugir disso, né? Muitas vezes nós vemos os filhos gritando: eu não pedi para nascer. Não só pediu, como implorou a Deus a oportunidade para ver se conseguia ser mais feliz por não suportar a tristeza em que vivia. E daí vem o esquecimento, né? A pessoa se arrepende, mas ela não continuou os outros passos, ela só se arrependeu. E E na oportunidade de ter o resgate, ela não aproveitou. Daí veja, então, que Pedro mostra de forma humilde, Pedro aquele em que o Cristo falou: sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então veja quem era Pedro, muito melhor do que nós hoje. Pedro se ajoelha diante do Cristo e se arrepende. Senhor, ausenta-te de mim, que sou um pecador. Ele já sabe que é. É aí que está a questão. Eu preciso estudar a mim mesmo para saber os meus erros. Não tem como eu falar aqui que nenhum de nós cometeu erro. Não tem como. Nós cometemos. A questão é: eu sei quais são? Nós não costumamos ser muito atentos e educados com quem nos mostra os erros, né? Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Não encontraram nada, mas com Cristo encontrou, né? Então foi um milagre. Alice, não, a tela parou de compartilhar. Parou não, eu que não apertei o botão. Ah, Falha minha, obrigado, Amanda. nada. Então aqui, porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Ora, gente, Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Quem era Zebedeu? Zebedeu era considerado, entre os fariseus, um dos que mais tinha fé em todo o estado da Judéia. Olha só que coisa, Zebedeu era um exemplo de fé. Ele tinha tanta fé que ele passou para Tiago, seu filho mais velho, não é o caso de João, filho mais novo. Tiago e João eram irmãos, né? Que eles liam as escrituras só de joelho. Tamanho era a fé que eles tinham em Deus e o temor que eles tinham em Deus. Eles pegavam os pergaminhos da Escritura e para ler, não era em qualquer momento que se ajoelhavam para ler, em respeito a Deus. Então, Tiago e João eram dois exemplos de grandes fariseus da época, filhos de Zebedeu. E eram companheiros de Simão, que também era um grande fariseu e um exemplo de fariseu, ou seja, um exemplo daqueles que seguiam as Escrituras. E disse Jesus a Simão: não temas, ou seja, você tem pecado. Mas agora você vai trabalhar, meu filho. Porque de agora em diante serás pescador de homens. Ou seja, você vai pagar as suas dívidas trazendo pessoas para a boa nova, para a palavra de Deus. Entende? Veja a importância disso, que bênção nós temos de sermos espíritas e compreender as questões reencarnatórias. Simão era um devedor como nós. Simão se arrependeu e fala: não temos. Ok, você errou. No entanto, agora você vai trabalhar, porque você vai trazer homens. Você vai pescar homens através do seu exemplo. Depois, lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que depois que o Cristo morreu, o poder de cura de Pedro era tão grande que as pessoas levavam os paralíticos para ver se pelo menos a sombra de Pedro encostava nelas, para elas serem curadas. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Olha que situação interessante. Esse indivíduo que se arrependeu e que foi chamado a trabalhar. E aí a gente inicia semana que vem, no versículo 11,
Algo também bastante importante. Ó. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Olha o que nós não fazemos, né? Deixando tudo, o seguiram. O que é deixando tudo? Eles deixaram as coisas materiais e seguiram Jesus, que é o que nós somos convidados a fazer o tempo todo. Arrependemos é hora de trabalhar. Acontece que nós somos muito mimados, nós queremos tudo para nós. Nós queremos as coisas materiais mais simples e achamos que isso é fundamental para a nossa vida. Nós acabamos nos perdendo diante das nossas mazelas espirituais, em que nós colocamos as coisas menos importantes, as materiais, à frente das espirituais. Nós achamos que nós merecemos carinho e nós não damos carinho. Nós achamos que nós merecemos que as pessoas nos deem os seus excessos para nos satisfazer e nós não damos o mínimo. Na verdade, nós somos seres egoístas, orgulhosos, vaidosos, extremamente mimados, que o amor de Deus abarca. Nesse momento da nossa evolução, nós precisamos entender um pouco das nossas responsabilidades. E aí o Cristo deu a solução. Exemplificando. Ama a Deus sobre todas as coisas. Aí nossa prioridade já está direcionada. E exemplifica, mostra esse amor a Deus através da caridade, que é o que Deus faz por nós, amando ao próximo como a ti mesmo. O resto são comentários. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar nosso estudo. Vou pedir para Maria Tereza fazer a oração, porque o casal inicia e fecha o estudo, certo? Pode ser? Baixinho, amor. Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estudarmos a Bíblia, recebemos os ensinamentos, com o auxílio da doutrina espírita, ampliando o nosso horizonte, fazendo-nos perceber em nós mesmos as mudanças necessárias, os arrependimentos necessários. Nós saibamos analisar a nossa vida, os nossos sentimentos, buscando a sinceridade dele e a transformação, sempre com Cristo na nossa visão, no nosso desejo íntimo de nos melhorarmos. Crescermos aqui em vida, crescendo em si. Nós pedimos também pelas nossas casas, pelos nossos familiares, pelas pessoas que vieram conosco, como que por isso como pelos corpos, as pessoas que materiais dolorosos, nós possamos também direcionar nossa energia para as pessoas que necessitam aprendendo a compartilhar de nós e todos compartilhando. Muito obrigada. Obrigado, Matheus. Beijo para todos, até terça. Boa noite para todos. Deus, até terça. Boa noite, gente. Valeu.